Mais uma vez aqui, saudação especial, comentário da Bíblia Legado, texto de Review and Herald de 4/1 de 1906, o texto é um pouco grande, mas vale a pena. Nos primeiros dias da terceira mensagem angélica, aqueles que fundaram nossas instituições e trabalhavam nelas eram movidos por motivos nobres e desinteressados. Por seu árduo trabalho, eles receberam escassos recursos, apenas o suficiente para se sustentar. Mas seus corações estavam batizados com o ministério do amor. A recompensa à sua absoluta liberalidade estava, sem dúvidas, na íntima comunhão com o espírito do Supremo Artífice. Praticavam a mais estrita economia, a fim de que o maior número possível de obreiros pudesse plantar a bandeira da verdade em novos campos. Mas houve uma mudança ao longo do tempo. O espírito de sacrifício não mais se manifestou. Em algumas de nossas instituições, os salários de alguns obreiros foram aumentados além do razoável. Aqueles que receberam esses salários pretendiam merecer uma soma superior a de outros devido a seus talentos superiores. Mas quem lhes dera seus talentos e suas capacidades? Com o aumento dos salários, houve um aumento contínuo da avareza, que é a idolatria, e um declínio contínuo na espiritualidade. Grandes males se infiltraram e desonraram a Deus. A mente de muitos que testemunharam o desejo de salários altos e cada vez maiores ficou cheia de dúvidas e descrença. Princípios estranhos se espalharam como um mau fermento por quase todo o corpo de crentes. Muitos deixaram de ser abnegados e não poucos retiveram seus dízimos e ofertas. Deus, em sua providência, pediu uma reforma em sua obra sagrada, uma reforma que deveria começar no coração e dar frutos externos. Alguns que continuaram cegamente atribuindo exagerada importância a seus serviços foram eliminados. Outros receberam a mensagem que lhes foi dada, voltaram-se para Deus de todo o coração e aprenderam a detestar seu espírito cobiçoso. Na medida do possível, esforçaram-se para dar um bom exemplo aos outros, reduzindo voluntariamente seus salários. Compreenderam que somente uma completa transformação de sua mente e de seu coração os salvariam de serem vítimas da sutil tentação. Em toda sua ampla extensão, a obra de Deus é uma só, e em todos os seus ramos os mesmos princípios deveriam governar e o mesmo Espírito deveria ser revelado. Ela deve conter o selo da obra missionária. Cada departamento da obra está relacionado com todas as partes do campo evangélico e o espírito que prevalece em um departamento será sentido em todo o campo. Se uma parte dos obreiros recebe grandes salários em diferentes ramos da obra, outros também pedirão salários maiores, e o espírito de abnegação será gradativamente perdido de vista. Outras instituições e associações seguirão o mesmo exemplo, e o favor do Senhor será tirado delas, pois ele nunca pode sancionar o egoísmo. Assim, nossa agressiva obra seria concluída, pois ela só pode ser realizada por meio de constantes sacrifícios. Deus provará a fé de cada alma. Ele nos comprou por meio de um sacrifício infinito. Embora fosse rico, tornou-se pobre por nós, para que por meio de sua pobreza pudéssemos possuir riquezas eternas. Toda a capacidade e o intelecto que possuímos nos foram entregues a fim de serem usados para o Senhor. Temos o privilégio de sermos coparticipantes de Cristo em seu sacrifício. Esse risco existiu no passado e com certeza continua existindo no presente também. A questão de se enxergar a obra de Deus como uma oportunidade de crescimento financeiro e está se dispondo a fazer essa obra só se for reconhecido através ali do salário que recebe, do retorno material que acontece por conta disso. É uma coisa que não tem como evitar. O ser humano ele tem essa tendência materialista mesmo e de consumir. E no mundo que a gente vive, principalmente esse mundo moderno, existe bastante tentação nesse sentido aí de produtos que são oferecidos e que além de trazer ali um benefício pelo próprio produto, tem a questão da posição social que se oferece para a pessoa. Então, mesmo na obra de Deus, existe essa possibilidade da pessoa acabar enxergando aquilo só como uma profissão comum e fazer aquilo ali pelo dinheiro mesmo. E se não está havendo um retorno financeiro,
Ele vai, de repente, brigar por aquilo ali de alguma forma. Se vê que não está tendo sucesso, abandona a obra e vai procurar alguma coisa que traga um reconhecimento financeiro melhor para para o trabalho que ele está realizando. Sabe? Então, isso pode acontecer com qualquer um e é algo que a gente precisa aí, tá? Como todo tipo de situação complicada que acontece em relação ao pecado, buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para que a gente não se deixe dominar por esse pensamento, por essa atitude e sempre procurar no poder de Deus estar realizando a obra dele pelo motivo certo, que é salvar as pessoas, apressar o quanto antes a volta de Cristo para que tudo de ruim que existe nesse mundo tenha um final, né, e aprender a viver com pouco mesmo e estar satisfeito com aquilo que é oferecido, já que está atendendo ali as necessidades, né, que cada um tem, mesmo que seja para se ter uma vida simples. Sabe, são dias difíceis que a gente vive, são poucos que se dispõem muitas vezes a estar realizando um trabalho na obra de Deus que seja considerado mais difícil, de repente um campo mais complicado, onde os recursos são poucos, ou então ir para um campo onde existe ali um risco real de morte por conta de lugares fechados, né, que dificultam para a entrada da mensagem. Então, mas o que a gente precisa é pedir a ajuda de Deus para estar disposto a fazer o trabalho, independente do que possa acontecer, se vai oferecer uma condição material, aquela que eu estou almejando, ou não. Sabe, isso pode acontecer, né, como em muitas situações, né, em determinados campos oferecem uma condição material melhor, mas não deve ser esse aí o objetivo principal na busca de estar ali participando da missão, da obra de Deus. O interesse maior tem que ser no benefício que isso vai trazer para as pessoas, né, e no cumprimento da missão para que Cristo volte logo. É uma tentação que todos nós podemos passar, mas que é possível vencer no poder do Espírito Santo e aprender a ter esse desprendimento, de desligar do que é material, não só dentro da obra de Deus, mas em qualquer outra situação na nossa vida, que seja um outro tipo de trabalho que a pessoa esteja realizando, e também vai estar exposto a esse risco. Então é necessário que a gente busque intensamente a ajuda de Deus para não ser envolvido por esse pensamento e enxergar a missão de uma forma mercenária, só pensando em dinheiro, querendo retorno financeiro e tudo que o dinheiro pode nos oferecer. Sabe, infelizmente esse tipo de coisa acontece, sempre aconteceu, veja aqui que o texto é bastante antigo, mas se repete com certeza nos dias de hoje também. Pessoas que só se dispõem a fazer alguma coisa na missão se tiver ali toda uma estrutura material, financeira, né, que seja oferecido. Mas louvado seja Deus que ainda existem aqueles que estão dispostos a participar, independente das dificuldades que possam surgir. Se o campo é fácil ou difícil, não se importa, estão ali para servir. Se o dinheiro é muito ou pouco, não tem isso como prioridade. Sabe que a gente busca o poder do Espírito Santo para ser esse tipo de pessoa que não enxerga a obra ou a obra de Deus em si, ali, a atividade missionária dentro da igreja, enfim, ou seja, esse tipo de trabalho ou um outro qualquer de uma forma mercenária, pensando só em dinheiro.